Então, Gomide, vamos lá, agora vai dar certo. Eu estava te perguntando sobre esse perfil, né, das capitais nordestinas, tão famosas por apoio mais à esquerda, mas esse ano está mudando, né? Elas estão, talvez Recife fique sendo a única de esquerda, digamos assim, aqui no Nordeste. Mas vá lá, faça a sua avaliação. Capitais do Nordeste estão virando à direita? Eu acho que há um movimento nesse sentido, sim. Vamos recordar o seguinte, Marcos Tardan e a todos que nos acompanham pelo O Povo. Em 2018, na eleição presidencial, Fernando Haddad teve uma vantagem sobre Bolsonaro no Nordeste em torno de 7,5 milhões de votos. Em 2022, Lula teve uma vantagem muito maior contra Bolsonaro com os votos do Nordeste, 13 milhões de votos a mais. Mas o que a gente está vendo nessa eleição de 2024, e já tinha um movimento assim em certos estados em 2022, especialmente nas capitais, que os candidatos da chamada direita cresceram. Eu vejo na campanha de Fortaleza muita gente associando o candidato do PL ao Bolsonaro, mas eu quero lembrar a todos que o Bolsonaro, na eleição de 2022 para presidente, no segundo turno em Fortaleza, recebeu 40% dos votos. No primeiro turno, recebeu 34%. E o adversário dele era o Lula. No segundo turno de 2022, o Lula venceu 56-40, mas era o Lula, conhecidíssimo de todos. Então, o Bolsonaro, em 2022, já fez 40%. Se você for pegar a eleição para governador, também em 2022, o candidato Capitão Wagner venceu a eleição no primeiro turno em Fortaleza para o governo do estado do Ceará, 39-35. Então, são votos da direita. E nessa eleição agora, o candidato André Fernandes já registrou no primeiro turno 38% dos votos totais, 40% dos dados. Então, há sim um crescimento disso em relação aos candidatos da direita. Se você for pegar a eleição em Salvador, Bruno Reis, do União Brasil, venceu com 69% dos votos totais, 79 válidos. O candidato associado ao PT era Geraldo Júnior, do PMDB, ele ficou em terceiro lugar com 9%. Vamos para Fortaleza no primeiro turno, foi 38-32, André Fernandes e Evandro Leitão. Recife é uma exceção de tudo isso, porque João Campos, para sua reeleição, venceu com 74% e o segundo colocado do PL foi Gilson Machado com 13%, então foi uma diferença muito grande. Se pegarmos Natal, que a eleição não foi decidida no primeiro turno, o candidato Paulo Eduardo Freire, do União Brasil, acabou o primeiro turno com 40%. Natália Bonavides, do PT, 26%. Então, o PT já ficou em segundo em Natal. Em Teresina, um estado muito dominado por eleições do PT, com o governador do PT, na capital, Teresina, Silvio Mendes, do União Brasil, ganhou no primeiro turno contra um candidato do PT, Fábio Novo. Se pegarmos ainda na sequência das eleições do Nordeste, em Maceió, o candidato do PL, João Henrique Caldas, do PL, venceu Rafael Brito, que é do MDB, mas estava coligado com o PT, 77-12. Se pegarmos Aracaju, Emília Correia, do PL, foi para o segundo turno com um candidato do PDT. E o candidato do PT em Aracaju ficou em quarto lugar com 9% dos votos. Em João Pessoa, dois candidatos da direita, Cícero Lucena, do PP, e Marcelo Queiroga, do PL. E o candidato do PT, em João Pessoa, ficou em quarto lugar com 11%. Em São Luís, Maranhão, o candidato do PSD, que é um partido mais do centro para a direita, venceu no primeiro turno com 67% dos votos totais, 70 votos. Ou seja, nessas eleições, a partir de análise de resultados da capital, vitória de candidatos da direita em relação aos candidatos da esquerda. Então, como você está vendo, a chance é grande até de a direita vencer em 8 das 9 capitais do Nordeste. Ok. Em assim sendo, a única exceção seria Recife, né? Já decidiu no primeiro turno, PSB.
Aí seria, nesse caso, 8, né? Se tiver a direita vencer, seria uma grande vitória da direita em 8 das 9 capitais. Mas não seria necessariamente, pelo menos, uma vitória do ex-presidente Bolsonaro, né? Afinal, vale lembrar, por exemplo, que em Salvador, o prefeito reeleito entrou na justiça para não ter seu nome associado a Bolsonaro. E aqui em Fortaleza, pelo menos até agora, o ex-presidente também quase não apareceu na campanha de André Fernandes. Faz sentido isso? Faz sentido. O André Fernandes está na liderança dessas pesquisas no segundo turno, ao menos numericamente, com um partido, PL, sozinho, sem coligação. Eu acompanhei o povo desde o começo, nessa edição de hoje, e vejo muita gente buscando fortemente associar o André Fernandes ao Bolsonaro. Então, quero lembrar de novo, o Bolsonaro, já em 2022, teve 40% dos votos. Ou seja, não é aquele candidato completamente rejeitado. Ele teve uma votação expressiva em Fortaleza. E eu estou aqui falando de números, sem analisar se é bom, se é ruim, se a crítica faz sentido ou não faz sentido. Então, ele, André Fernandes, fez uma campanha sozinho, sem nenhuma coligação pelo PL. Eu acho que é isso que precisa ser analisado do ponto de vista do comportamento dos eleitores. Porque quando você ataca um candidato e associando ele a todas essas malvadezas, você precisa entender que é o eleitor que está dando voto para ele. E você precisa respeitar esta manifestação do eleitor. É legítimo também que você faça uma análise e critique apoios dali e daqui. Roberto Cláudio, por exemplo, eu já ouvi muitas considerações, mas ele, quando venceu a eleição para a Prefeitura de Fortaleza em 2012, ele ganhou do PT. Em 2016, ele foi para o segundo turno com o capitão Wagner e a ex-prefeita Luiziane Lins ficou em terceiro lugar. Em 2020, o José Sarto foi para o segundo turno com o capitão Wagner e a ex-prefeita Luiziane também ficou em terceiro lugar. Ou seja, PT e PDT nunca andaram de mãos dadas nessas últimas eleições. Apoios pontuais, ok. Então, eu compreendo mais do que muita gente aí está dizendo a manifestação de apoio do Roberto Cláudio, do ponto de vista político, porque ele está considerando que o PT é sim o maior adversário e é quem ele quer mais distância em relação a isso. E eu queria aproveitar, ainda falando sobre eleições, é que hoje saiu, Marcos Sardan, essa pesquisa do Instituto Futura, apontando uma vantagem um pouco maior do candidato André Fernandes. E eu quero lembrar o seguinte, vamos analisar como foi o Futura nos seus resultados e prognósticos do primeiro turno. Isso é interessante. Então, nós temos já, nesse segundo turno, 4 pesquisas divulgadas. Datafolha, André Fernandes, 47 a 45, Paraná, 48 a 43, Big Data, 45 a 45, Futura, 52 a 41. Mas o Instituto Futura merece credibilidade desse resultado que ele apontou? Vamos saber como foi no primeiro turno. No primeiro turno, na pesquisa que ele divulgou na véspera, ele deu para o André Fernandes 32. O André teve 38. Então, 6 a menos ele apontou do André. Ele deu para o Evandro Leitão 27. E ele teve 32. 5 a mais. Se a margem de erro é 3,1, então o Instituto já errou para mais. Mas isso é justificável porque o José Sarto, que a pesquisa futura deu 15 e teve 11, e o capitão Wagner, que deu 14 na pesquisa e teve 11, somando esses dois, são 7 pontos percentuais. É aquela transferência de votos de última hora para os candidatos que estavam ali. Então, o eleitor também no Futura já decidiu sobre isso. Então, o Futura apontou uma pesquisa de primeiro turno que não está tão fora assim, porque o Datafolha também não conseguiu precisar os números. O Quest precisou um pouco mais, mas também errou no André Fernandes. O Quest apontou 31 para o André Fernandes e o resultado oficial foi 38. Apontou 29 para o Evandro Leitão e deu 32. Então, ficar falando sobre resultados de pesquisa, eu acho que é um pouco assim, digamos assim, prematuro. E eu quero dizer uma coisa, Marcos Sardan, e todos que estão nos acompanhando. Ninguém sabe quem vai ganhar a eleição em Fortaleza. Não estamos aqui cá a dizer que esse instituto está certo ou que esse instituto está errado. É realmente uma eleição muito apertada, como foi em 2020. Em 2020, o José Sarto ganhou do capitão Wagner, votos válidos, 51,5 a 48,5.
E as pesquisas da véspera de 2020 apontaram 60-40. E isto foi um erro daquela pesquisa, porque a diferença não foi daquele tamanho. Então, eu quero mostrar o seguinte, e só para finalizar, pesquisa não é resultado de eleição. As pesquisas acertam um pouco aqui, erram um pouco lá, às vezes erram um pouco mais do que acertam. E o eleitor, e quem está nos acompanhando, tem que compreender que pesquisa mostra uma tendência. Hoje é uma quarta-feira. Daqui a uma semana e meia, que é a data da eleição, o eleitor que está pensando uma coisa poderá mudar. Então não dá para você dizer assim, não, essa pesquisa errou. A pesquisa está falando sobre resultados de segunda, terça e quarta. No dia da eleição, poderá ser um outro resultado. Agora, para finalizar, o eleitor de Fortaleza já está com o seu voto da direita já há algum tempo, não é de agora. Então, o André Fernandes fez 38 e nesse segundo turno está apontando 43, 44, 45, mas já em 22, quero lembrar de novo, Eumano de Freitas ganhou a eleição no primeiro turno para governador, mas perdeu em Fortaleza, 39-35. Então, as pessoas têm que analisar um pouco mais, porque o voto do interior é muito mais a favor da esquerda e do PT. E na cidade de Fortaleza não é bem assim.